Pai, nós estamos aqui, Senhor, desejosos e sedentos de ouvirmos o Teu falar nesta manhã. Portanto, fale aos nossos corações, Senhor, e prepare a boa terra do nosso coração para recebermos aquilo que há de ser pregado e que isso gere frutos em ações de santidade, em ações de louvores ao Senhor, em santidade, e vivermos para a Tua honra e Tua glória, Pai. No nome de Jesus, amém. Por favor, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, vamos ler o versículo 1 até o versículo 12, Mateus 5, de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu a um monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amada igreja, qualquer ser humano, ele está em busca de felicidade. Seja de uma maneira boa, de uma maneira ruim, as pessoas querem ser felizes. As pessoas buscam felicidade. E neste sermão, e é um sermão, inclusive Jesus, se você estudar com mais detalhes, cada bem-aventurança dessa é baseada num texto do Antigo Testamento. Jesus estava pregando, e Jesus é o exemplo perfeito de pregador. O pregador baseia sua pregação nas Escrituras, e Jesus fez isso. Ao pregar esse sermão, ele se baseou em textos do Antigo Testamento. Cada bem-aventurança dessa tem referência, tem relação a um texto do Antigo Testamento. E Jesus, então, nesse sermão, ele de início vai pregar sobre como seus discípulos, como seus seguidores podem ser felizes. E uma felicidade verdadeira e duradoura. E se você está aqui nesta manhã querendo saber como ser feliz, aqui é o seu lugar. No trecho que nós lemos, a expressão bem-aventurado significa quão verdadeiramente feliz é. Bem-aventurado, você pode substituir. Quão verdadeiramente feliz é. Agora, o que comumente se vê nos seres humanos quanto à busca da felicidade, de um modo geral, é o seguinte caminho: se as circunstâncias estão boas, se as circunstâncias em torno das pessoas são favoráveis e as pessoas recebem benefícios para si, então elas são mais felizes. Por exemplo, se eu tiver uma casa melhor, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro melhor, aí sim eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um emprego melhor, ganhando mais, quem não é feliz assim? Eu serei mais feliz se eu tiver um emprego melhor. Se eu viajar com mais frequência, aí esquece, eu vou ser muito mais feliz. Se eu tomar café sem açúcar, então, aí sim completa a minha felicidade. Estou falando por mim, tá? Quem foi abençoado aí, ergue a mão. Felicidade nas circunstâncias. A vida vai ser mais feliz se melhorar tal coisa, ou se eu receber benefício de tal forma. Os discípulos, eles aguardavam o momento em que Jesus iria falar para eles que a vida seria melhor e mais feliz, porque as circunstâncias seriam mais favoráveis para eles. Lê do engano. Os discípulos estavam ali, sedentos para ouvir o seu mestre, e eles estavam aguardando o Senhor dizer assim, vocês serão bem-aventurados, porque vocês serão elogiados.
Vocês serão bem-aventurados porque vocês se colocarão nos primeiros lugares, nas cadeiras da igreja. Vocês serão bem-aventurados porque vocês serão os máximos. Pensa nos religiosos ótimos que vocês serão. Todavia, no caminho da contramão, a contramão de ser feliz segundo os homens, Jesus, ele surpreendentemente vai ensinar os seus discípulos o seguinte: esqueçam este conceito que vocês têm sobre felicidade. Eu vou apresentar a vocês o que é ser um bem-aventurado, o quanto um seguidor meu, o quanto um discípulo meu pode ser verdadeiramente feliz segundo os meus princípios, segundo aquilo que eu vou mostrar para vocês, o que é ser verdadeiramente feliz. E ninguém poderá roubar de vocês esta felicidade verdadeira, independentemente das circunstâncias. E o que Jesus vai mostrar aqui, para nós sermos verdadeiramente felizes, não depende das coisas melhorarem. Para nós sermos verdadeiramente felizes, não depende de nós termos mais dinheiro. De nós sermos verdadeiramente felizes, não depende de nós sermos populares. Se as circunstâncias estão jóia, amém, glória a Deus por isso. Mas se as circunstâncias estão desfavoráveis a nós, amém, glória a Deus por isso. Sou feliz com Jesus. Você cantou, lembra? É isso que Jesus vai ensinar aqui. Jesus vai ensinar a verdadeira felicidade, e essa verdadeira felicidade depende de uma mudança do cenário interno das pessoas. Algo tem que mudar aqui dentro, e isto deriva única e exclusivamente da vida de Jesus transformando seus discípulos. Em linhas gerais, o que Jesus ensina aqui é que definitivamente nós só experimentamos verdadeira felicidade quando nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando uma pessoa nasceu de novo, quando uma pessoa passou a crer em Jesus Cristo, quando uma pessoa passou a ser dele, aí sim é possível experimentar uma verdadeira felicidade. Tanto que Jesus, nós vamos ver no versículo 1, versículo 2, que ele está pregando esse sermão para os seus discípulos, ou seja, ele está pregando esse sermão para pessoas crentes, pessoas que já se transformaram, tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Por quê? Porque se você pegar as bem-aventuranças e falar para um ímpio, viva assim, será impossível para o ímpio viver as bem-aventuranças, ser verdadeiramente feliz. É impossível para quem não é de Jesus. Não adianta você falar para sua mãe que não é crente: mãe, para de reclamar da vida, você precisa ser mais grata. Mãe, se a sua mãe for ímpia, mãe, para, é bom ser perseguida. Ela vai falar: sai daqui, meu filho, minha filha, eu não quero isso para a minha vida. Porque o ímpio não vai conseguir entender, muito menos viver essa realidade, que é uma realidade espiritual, essas bem-aventuranças. A verdadeira felicidade está numa pessoa, Jesus Cristo. E se você tem Cristo, você tem alegria, você tem felicidade, e Cristo nutre no seu e no meu coração essa alegria, mesmo em meio às tribulações e os momentos de tristeza. E Cristo nos faz descansar e repousar a nossa cabeça no travesseiro, mesmo diante de tantas coisas que tentam tirar o nosso sono, mas você pode dormir alegre, contente, apesar das horas difíceis. Em Jesus isto é possível. Eu vou além. E eu pergunto para você: você foi criado ou você foi criada com alegria? Você foi criado ou você foi criada com alegria? A resposta é sim. As mulheres estão aprendendo, nas reuniões para as mulheres, a respeito dos atributos de Deus. E um dos atributos comunicáveis, o que é um atributo comunicável? É um atributo que é de Deus, é uma qualidade de Deus que Ele transmitiu aos seres humanos, Ele comunicou aos seres humanos. Então esse atributo que é de Deus e Ele comunicou aos seres humanos, os seres humanos podem desfrutar disso. Deus é alegre? A resposta é sim. E Deus passou esse atributo dele para a humanidade.
Assim como ele passou inteligência. Tem ímpio inteligente? Tem, mas a inteligência corrompida. Tem ímpio alegre? Tem, mas é uma alegria corrompida. Todos os seres humanos foram criados com alegria, com felicidade, assim como eles foram criados com cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Todos. Alegria. Amor. Todavia o pecado, ele distorceu a imagem de Deus no homem, de tal forma que todo ser humano nasce com alegria, nasce com felicidade, porém é uma felicidade corrompida, é uma felicidade distorcida. Felicidade distorcida igual a infelicidade, tristeza. Busca a felicidade, busca a alegria por outros meios, não em Deus. Portanto, essa alegria que existe no ímpio é uma alegria corrompida, distorcida, passageira, baseada em coisas más. Olha só que interessante. Por conta do pecado, a felicidade no ser humano perdeu a sua base e a sua motivação em Deus, a sua base e a sua centralidade em Deus. É o pecado que nos deixa descontentes, é o pecado que nos deixa desanimados, é o pecado que nos deixa tristes, para baixo, infelizes, sem esperança. Por isso que quando Deus salvou você, Ele passou a restaurar em você tudo aquilo que foi perdido na queda, tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado, inclusive a alegria. E quando você foi salvo por Deus, você passou a ser a habitação do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Qual é o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo escreveu: mas o fruto do Espírito é amor, depois alegria. O Espírito é alegre? Muito. Esses dias perguntaram, não sei quando, mas eu vi num videozinho do Nicodemos: pastor Nicodemos, o senhor sabe se Deus dá risada? Aí ele deu uma risadinha e falou: eu acredito que Deus dá risada porque Ele é alegre. Deus é um ser alegre. E Ele restaura, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar no seu e no meu coração, Ele restaura essa condição de alegria verdadeira, e uma alegria independentemente das horas boas, independentemente da conta estar no positivo, independentemente de doença. O Espírito Santo habitando no seu e no meu coração, no nosso ser, Ele transforma essa alegria que foi corrompida numa alegria verdadeira, centrada em Deus, fruto do Espírito. Então, feita essa introdução, vamos ao texto. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim, Jesus, ele inicia aqui praticamente é o início do ministério de Jesus. Agora ele vai começar a pregar, falar, expor a religiosidade judaica, vai pregar sobre o reino, vai falar sobre por que ele veio, a missão dele, vai falar sobre o Pai, vai falar sobre o Pai, vai falar sobre o Pai, vai falar sobre o Pai. O foco de Jesus era falar do Pai e falar por que ele veio. Ao ver as multidões, versículo 1, Jesus subiu ao monte. Não se sabe o nome desse monte, mas o que se sabe é que é um monte próximo da cidade de Cafarnaum. Mas tudo bem, não vem ao caso nós sabermos o nome do monte. Ele se assentou, diz o texto. Ali Jesus ele olhou aquela multidão que estava mais distante dele, ele se assentou, subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, o auditório de Jesus era seus discípulos. Seus discípulos chegaram próximo dele, ele passou, versículo 2, então ele passou a ensiná-los. Ensinar quem? Os crentes. Jesus passou a ensinar os seus discípulos. Jesus disse, entenderam? Jesus sentou e passou a pregar esse sermão, que tem 3 capítulos, é uma bênção, a palavra de Deus toda é uma bênção, mas eu estou falando sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre ética do súdito do reino. Leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Iniciamos agora as bem-aventuranças, depois leia em casa, estude em casa sobre a ética cristã. Jesus está ensinando assim, agora vocês são meus discípulos, ok? Então vivam assim, seja sal, seja luz, não adultere, não passe os outros para trás,
e aí até o capítulo 7 de Mateus. Passou a ensinar os seus discípulos dizendo, então esse sermão de Jesus é para os discípulos, para aqueles que são habitação do Espírito Santo. Tá? Se você está nessa condição nessa manhã, então esse sermão é para você. Você é crente, você creu em Jesus Cristo, você é uma nova criatura? Ok, então este sermão é para você. Na sequência nós encontramos 8 bem-aventuranças, 8 situações de verdadeira felicidade. E no final, no versículo 11 e versículo 12, Jesus como que fecha essas bem-aventuranças numa bem-aventurança geral. Ele engloba todas as 8 anteriores numa só, versículo 11 e versículo 12, tá bom? É mais ou menos assim. Tanto que se você pegar aí na edição da sua Bíblia, talvez na sua tenha, na minha tem aqui a NAA, se você ver o versículo 3, é um bloquinho, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, você, não sei se na edição da sua Bíblia tem um espacinho entre o versículo 10 e 11, não tem? Por quê? É como se Jesus, no versículo 11 para baixo, ele fala assim, ó, então, bem-aventurado mesmo, diante de tudo isso que eu falei para vocês, é assim. Ele engloba, ele fecha, ele resume do versículo 11, versículo 12, as bem-aventuranças. Vamos lá. Versículo 3, primeira bem-aventurança, primeira situação de verdadeiramente feliz. Bem-aventurados, ou quão verdadeiramente felizes são os pobres de espírito, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus já inicia furando o balão daqueles que estavam ali, orgulhosos por sua religiosidade. Jesus, ele já inicia pregando quão verdadeiramente felizes são aqueles que não são espiritualmente metidos. Aqueles que se acham os tops da galáxia gospel. Não são ricos de si mesmos, portanto, esses são felizes. Quem não é rico de si mesmo é feliz. Quem não é cheio de si, esse é feliz. Quem não é inchado espiritualmente, esse é feliz. E é importante você saber o contexto desse ensino de Jesus. Jesus ele estava falando em uma época em que havia religiosos que possuíam um orgulho espiritual bem aflorado. Os fariseus, os escribas, os religiosos, os judeus de um modo geral, eles eram orgulhosos, eles eram metidos espiritualmente. Hoje não existe mais isso, era só naquela época, né? Só naquela época, hoje não tem mais isso. Então, esses religiosos metidos, orgulhosos, eles estabeleceram como que um ranking de cumpridores da lei. Eles disputavam quem era o mais devoto, eles disputavam quem era o mais religioso, eles disputavam quem tirava nota 10 no checklist de virtudes, e eles falavam entre eles assim, eu falo religiosamente melhor do que você, eu me visto religiosamente melhor do que você, eu reparo bem e cobro bem aquilo que os outros não estão fazendo, eu não tenho defeito nenhum. Será que tem hoje isso? E quanto mais inchado espiritualmente, mais justiça própria tinindo na visão dos religiosos, mais felizes. Eles achavam que eles eram mais felizes. Mas Jesus vai declarar que a verdadeira felicidade é quando a pessoa seguidora de Jesus tem uma visão correta de si mesmo e chega para Deus com o seu currículo de virtudes em branco. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu sou pobre de espírito, eu sou vazio de mim mesmo. Vai falar isso para um ímpio. Vou voltar a falar para sua mãe ímpia. Se você falar assim para sua mãe, mãe, eu aprendi lá na igreja com o meu pastor que eu sou pobre de espírito, eu não sou nada. Mãe, ela vai falar, você é doido, moleque? Eu criei você para ser alguém. Você tem que falar que você é. Está vendo como é contrassenso? É na contramão do mundo. Jesus está dizendo, você vai ser verdadeiramente feliz se você não ser nada, não tiver nada para oferecer espiritualmente, nada. Jesus está ensinando o seguinte, para nós sermos felizes, começa com a desistência de nós acharmos que Deus tem alguma dívida de reconhecimento para conosco. Nós acharmos que Deus tem que reconhecer as nossas atitudes religiosas, não estou sendo feliz verdadeiramente segundo Jesus. E é exatamente o que está por trás das minhas frustrações, e eu digo por mim, Rodrigo. Os meus aborrecimentos estão nesse ponto também, porque, poxa Deus, eu fiz tanto.
Eu obedeci tanto. E o Senhor não me recompensa? O Senhor não me dá uma vida boa? O Senhor não me dá um reconhecimento? E ainda para completar, o Senhor me manda problema e mais sofrimento? Senhor, o que está acontecendo? Sinal de que eu estou cheio de mim mesmo e querendo que Deus me recompense por aquilo que eu tenho feito e deixado de fazer. Quão verdadeiramente feliz é aquele que entende que não tem mérito algum por si mesmo, que é vazio do seu ser, que é pobre de espírito. E olha só que maravilhoso, aquele que reconhece que é pobre de si mesmo, deve ser humilde espiritualmente, ele não tem nada para oferecer para Deus de si mesmo. O que ele vai receber? Ele vai receber tudo, o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda, você vai viver uma verdadeira alegria, quando você chegar para Deus e falar: Senhor, por mim mesmo eu não tenho nada. Ele vai falar: você tem tudo, você tem o reino, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu não sou nada diante de ti. Deus vai falar: é verdade, você não é nada, mas por conta de mim, por meu filho, você já tem tudo, o reino do céu é seu. Que alegria que gera no seu e no meu coração, aumenta no seu e no meu coração sabermos disso. E Jesus prossegue então mostrando, na contramão daquele caminho da felicidade, segundo os homens, uma situação intrigante. A segunda bem-aventurança, versículo 4: quão verdadeiramente feliz é aqueles que andam chorando. Quão verdadeiramente feliz é você é feliz quando você chora. Não é possível. Sério isso? Versículo 4: bem-aventurados os que choram. E aqui chorar no geral é chorar pelos próprios pecados, é chorar pelas próprias faltas, porque serão consolados. Esta bem-aventurança ela deriva da anterior, porque quando a pessoa entende que ela é insignificante, ela entende a sua pobreza espiritual perante Deus, ela lamenta então e ela chora por causa dos seus próprios pecados, ao constatar a sua real situação diante de Deus. Quando você está entendendo que você é pecador, miserável, e você foi recebido por Deus, e você foi perdoado por Deus, porque você creu em Jesus Cristo, você chora pelos seus pecados ainda cometidos. Porque o pecado cometido por nós não nos agrada, não deve nos agradar, não deve nos agradar. Nós temos que chorar quando a gente peca, nós temos que chorar quando a gente mente, nós temos que lamentar quando a gente fofoca, nós temos que lamentar quando a gente despreza as coisas de Deus. Nós temos que chorar por conta das nossas próprias faltas, porque o Senhor nos salvou, mas ainda assim eu tenho pecado. Senhor, muda meu coração, eu não me aguento mais. Isso é chorar, é lamentar por sua própria situação, pelos seus próprios pecados, e a resposta é: serão consolados. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele escreveu algo semelhante. Ele ouviu o seu irmão falando, falando, ele foi ganho. Tiago creu no seu irmão como seu Salvador, e escreveu o capítulo 4, Tiago, versículo 9 e 10, ele escreveu o seguinte: reconheçam a sua miséria. Como o meu irmão me ensinou quando ele estava vivo. Eu reconhecer as minhas misérias. Por isso eu escrevo a vocês, meus leitores, Tiago escreveu: reconheçam as suas misérias, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto. Aqui não é uma vida de masoquismo, é uma vida de, quando nós pecamos, não é achar, tá bom, né? Lamente, chore, porque você ofendeu o seu Salvador. Converta a sua alegria em tristeza, o seu riso em pranto. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quem se entristece com o seu gênio terrível, quem se entristece com a sua vida medíocre espiritualmente falando, com seus pecados que estão sempre diante dos próprios olhos, este seguidor de Jesus é verdadeiramente feliz. Por quê? Porque depois desse reconhecimento diante de Deus: Senhor, eu tenho chorado pelos meus pecados, porque eu sou
terrível, e eu não queria fazer tal coisa contra minha esposa, mas quando eu vi, eu já fiz, eu magoei ela, eu feri ela, Senhor, eu não queria machucar meus filhos, eu não queria ferir meus irmãos, eu não queria roubar, eu não queria mentir, mas Senhor, eu sou mau, Senhor, eu ainda cometo pecados, me perdoe, Senhor, essa é a minha situação. E o que Deus vai dizer para você? Realmente você é tudo isso, você é tudo isso, você não é grande coisa, mas eu amo você, mas eu já perdoei você, e eu não desisto de você. Aí está o seu e o meu consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu irmão, minha irmã, se você chora pelos seus pecados, você não vai ficar no vácuo diante de Deus. Ele vai te consolar. Ele vai te consolar e te mostrar: eu te aceito, eu te recebo, porque você creu no meu filho já pagou o seu pecado, eu já te perdoei, eu não desisto de você. Calma, está no processo de transformação. Continue se arrependendo, reconhecendo e dependendo de mim para você viver em santidade. Dependa de mim, esvazie-se de si mesmo e reconheça os seus próprios pecados. Olha só as duas bem-aventuranças primeiras já ligadas uma à outra, certo? Próximo então, outro ensino na contramão do mundo. Para o mundo é feliz quem vence os embates na violência. Para o mundo é feliz aqueles que derrubam os outros em conflito. É feliz quem é orgulhoso da própria braveza. Irmão, no trânsito eu não deixo barato não, pensa num cara briguento, sou eu. Tem um ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dessa briga. E você é feliz assim? Irmão, você não conhece a minha família, meu avô era italiano, pensa num povo bravo. Ixi, você pensa numa mistura na família, eu sou assim, meu bisavô era bravo, meu avô era bravo, meu pai é bravo, eu sou bravo, estourado, se pisar no meu calo já era, bateu, levou, sou cria lá do Tiradentes, né? Mas Jesus está ensinando, não é assim, não é assim. A terceira bem-aventurança, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é o quieto, porque tem muito quieto brabo, tem muito homem quieto e quieto bravo, tem muita mulher quieta. Pastor, minha mulher pensa na mulher mansa, ela é quietinha, mas mexe com ela, é mexer no vespeiro. Quieto não quer dizer manso. E também outra coisa que não quer dizer manso. Manso não quer dizer você fazer exercícios de respiração, contar até 10. Vou ficar manso. Não adianta, não resolve. Manso não é aquele que faz esse tipo de coisa. Manso é aquele que, ainda que se indigne, fica indignado com as injustiças, que se importa e fica chateado com o mal que está acontecendo, sim. Mas é possível ser manso, mesmo indignado com as injustiças, com as coisas más. Não é você ser a pessoa, nada me afeta. Não, então, você não está tendo muito sentimento. A gente fica indignado com as injustiças, mas Jesus está ensinando outro caminho aqui. Manso é aquele que, apesar das circunstâncias, das injustiças, das ofensas, apesar da sua própria brabeza, da sua indomabilidade, para você, né? Mas para Deus, manso é aquele que te amansa, Deus amansa. Como que Deus amansa? Pelo Espírito. Sabe um exemplo clássico de braveza e que foi amansado? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era extremamente irado. Ele era pavio curto. Ele chegava e ele detestava crente, aqueles que falavam do caminho, aqueles que falavam de Jesus Cristo. E ele mandava, ele era uma autoridade no Sinédrio, e ele mandava cartas para mandar prender e matar cristão. Ele não estava nem aí. E aí chegou um cristão que morreu pertinho dele, assim, colocaram a capa desse cristão no pé dele. Mataram Estevão, apedrejado, e Paulo viu, e Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo falou, que bom que esse cara está morrendo apedrejado aí.
Passou um pouquinho, o Senhor quebrou o apóstolo Paulo. Passou um pouquinho, essa brabeza toda, esse leão indomável, o Senhor falou: Senhor, você é meu. Eu vou te amansar. Não vai doer. Eu vou te quebrar. Mas você vai ser meu, você vai ser vaso usado para o meu evangelho. E quebrou o apóstolo Paulo do fio de cabelo até o dedinho do pé. Quebrou ele inteirinho. Ele ficou manso, muito manso. Se você ler a carta de 2 Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo, você vê no finalzinho ali, ele fala assim: eu estou aqui sem ninguém, mas ele não se justificou. Ninguém veio na minha defesa. Eu preciso de uma capa, eu estou com frio. Traga uns livros que eu quero terminar minha vida lendo. Mas ele estava quebrado. Ele estava manso, trabalhado por Deus. Ele falou: olha, eu estou quase indo para a libação, para o oferecimento da morte. Mas eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. A coroa da justiça já me está reservada. Manso. Trabalhado por Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Segundo Jesus, é manso aquele que entrega as suas pelejas, aquele que entrega os seus conflitos, aquele que entrega a vingança nas mãos justas de Deus e descansa na soberania de Deus. Quem está sendo trabalhado pelo Espírito, aliás, é fruto do Espírito também, ó: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você tem o Espírito Santo em você? Ele te amansa. Ele te amansa. Mansidão, domínio próprio. Então, nós seremos mansos e desfrutaremos de uma verdadeira alegria quando nós entregarmos as nossas causas, as nossas indignações nas mãos do Senhor e descansarmos na soberania de Deus. Porque uma coisa é nós entregarmos: Senhor, eu entrego essa injustiça que está acontecendo nas tuas mãos. Passa 5 segundos, você vira e já quer se vingar. Fala: Senhor, o Senhor demorou para responder. Já vai, já manda mensagem no Instagram, né? Não. Entrega nas mãos do Senhor e descanse na soberania dele, porque ele, irmãos, ele sabe como fazer, na hora de fazer, e na intensidade de como fazer a justiça dele. Calma, espera no Senhor, descanse no Senhor. Então isso aqui é o que Jesus está explicando. Você vai ser verdadeiramente manso dessa forma. Quem usa de arrogância, quem briga, e é discussão em cima de discussão, briga em cima de briga, polêmica em cima de polêmica, essa pessoa ela vive triste. Essa pessoa vive atormentada. Por isso, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não os bravões, mas os mansos, aqueles que entregam as suas causas ao Senhor, vão receber isso que o Senhor está dizendo aqui. Ó. O que é? Herdarão a terra. Herdar é algo que você recebe, você não conquista. Irmão, herança você não conquista, herança você recebe, você não faz nada para receber essa herança. A herança é de forma passiva, você recebe. Aqui Jesus está dizendo: herdarão a terra. O que é herdar a terra? Sendo um manso, descansando na justiça de Deus, na soberania de Deus, descanse no Senhor, você vai receber, você vai herdar a terra. Aqui alguns interpretam, alguns explicam como sendo um reconhecimento de todos. Você será lembrado na posteridade. A posteridade, outras pessoas vão reconhecer você como: nossa, aquele cara é manso. Como ele fazia diferença no nosso meio? Como aquela mulher era mansa? Era sábia, sabia lidar com a situação. Ela ficava indignada com as coisas erradas, mas ela orava ao Senhor, entregava ao Senhor, buscava a sabedoria do Senhor. A pessoa era mansa. Isso é herdar a terra, é receber um reconhecimento da posteridade. Olha só que interessante. Na quarta bem-aventurança, versículo 6, Jesus ele diz que verdadeiramente feliz é aquele, olha aí, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? O sentido é que, assim como o que tem fome anseia ardentemente por comida, 10:55, vocês estão quase com fome, eu acho que vocês ainda não estão com fome, mas estão quase com fome. Aquele que tem fome, ele arde por comida, e o que tem sede, ele deseja muito tomar água. Verdadeiramente feliz é aquele que anseia, aquele que deseja ver justiça, aquele que deseja retidão nas ações, aquele que deseja, aquele que anseia ver o mal ser desfeito. É isso que Jesus está explicando. Olha só que interessante. Portanto, vamos fazer a conexão com a bem-aventurança anterior. Ser manso não é aquela pessoa indiferente.
O governo ruim? Tudo bem. O governo bom? Tudo bem. Pessoas más fazendo maldades, estuprando crianças? Tudo bem. Não. Manso não é ser indiferente. Manso, tá ligado? Em ter fome e sede de justiça. Tá bom? Tem fome e sede de justiça. Quer ver as coisas certas acontecerem. E aí Jesus diz, porque serão saciados. Só que, presta atenção, só será verdadeiramente feliz não quando a pessoa busca por si fazer justiça, não quando a pessoa busca corrigir o mundo, mas quando elas são saciadas. Veja, aqui está na voz passiva. A pessoa não busca se saciar resolvendo as coisas. Eu estou vendo injustiça? Deixa comigo. Vou colocar panfleto nos postes, vou fazer um monte de coisa. Aqui você será saciado. Você que fica indignado com as coisas erradas, ora ao Senhor, você será saciado por Deus. E qual foi a única maneira que Deus declarou, fez justiça na humanidade? Enviando Jesus Cristo. Não há outra maneira de você ver justiça, de você ser saciado. Quando você descansa na justiça de Cristo, no que Cristo fez, Cristo veio para perdão dos seus pecados, para apresentar o caminho de salvação, realizar, executar a redenção e iniciar o processo de justiça no mundo. Quando que ele vai concluir? Quando ele voltar. Nós vimos isso no capítulo 4 de Malaquias. Quando o sol da justiça despontar no horizonte, você vai olhar e falar, você vai estar completamente saciado. Agora sim o sol da justiça raiou e tudo vai acabar. Todas as maldades acabarão. Todas as injustiças serão punidas. Louvado seja Deus. Então você vai ser saciado por Deus, porque você entrega as suas causas a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que satisfez a justiça de Deus e satisfaz a nossa justiça. Confie em Jesus Cristo. Ele sabe o que ele está fazendo. Uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, presta atenção com relação a isso. Ter essa fome e sede de justiça, entretanto, também significa que temos profunda consciência de que precisamos ser libertados, de que precisamos do Salvador, de que percebemos a nossa desesperadora situação e que temos consciência de que a menos que nos sejam providos um Salvador e uma salvação, na verdade estaremos inteiramente destituídos de esperança. Ou seja, ter fome e sede de justiça é entender que Jesus já está fazendo o que tem que ser feito, já fez, e o Espírito Santo está fazendo o que tem que ser feito, e a obra vai ser completa quando o dia do Senhor chegar. Alimente-se então dessa verdade que o Senhor está te mostrando. Calma, calma, está tudo correndo conforme Deus planejou. Jesus Cristo é a sua e a minha justiça. O texto prossegue na quinta bem-aventurança, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é colocar o coração. Córdia, misericórdia. Córdia, coração. Colocar o coração na miséria. Misericórdia. Colocar o coração na miséria do outro. Separa a palavra misericórdia em duas partes. Misericórdia. Você entende a palavra cardio? É coração. Vem também lá do grego córdia. Cardio, coração. Colocar o coração na miséria do outro. E Deus usa de misericórdia com a gente. Ele coloca o coração dele na nossa misericórdia. Ele faz isso conosco. Quando nós fazemos coisas que desagradam a Ele. Ele poderia nos punir de forma tão severa, mas Ele usa de misericórdia conosco, nos disciplina em amor. E o que nós temos que fazer também? Nós temos que usar de misericórdia com o próximo. Quão verdadeiramente felizes nós seremos quando nós usarmos de misericórdia. Nos nossos relacionamentos, esposa, marido, pai, filho, na igreja, na sociedade, no seu serviço. Seja uma pessoa marcada pela misericórdia. Não pelo metro curto.
não pela justiça excessiva, mas pela misericórdia. E Jesus vai explicar um pouquinho mais. Se você ler no capítulo 6 de Mateus, um pouquinho para frente, ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração exemplar. Ele vai falar que a oração deve ser assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Por quê? Porque se nós não perdoarmos aqueles que não nos devem, tampouco o Senhor há de nos perdoar. Olha só que interessante. Jesus está mostrando assim: entenda o perdão que você recebeu de Deus, entenda a misericórdia que você recebe de Deus. Viva então perdoando ao próximo, perdoando ao seu irmão, e usando de misericórdia com o seu irmão. É isso que Jesus está ensinando. Receberão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. No versículo 8, nós temos uma próxima bem-aventurança aí, a sexta. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando que o coração está limpo? Quando não tem prática de pecado. O coração ele fica sujo quando há pecado, quando há más intenções, quando há desejos impuros armazenados nele. Quando nós temos um coração que está tramando coisas más, pecados, transgressões, já na intenção nós estamos pecando, sabia? O pecado não é quando nós executamos uma má intenção. A má intenção já é pecado. Então, nosso coração fica sujo quando a gente trama essas más ações e executamos. E o coração, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que o coração é a fonte da vida. Salomão escreveu assim: de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é isso? Guarde o seu coração, porque dele procedem as suas ações, o seu viver depende daquilo que você tem guardado no seu coração, como você tem cuidado do seu coração. Jesus ensinou isso, não é? Do bom tesouro do coração, o homem bom tira coisas boas, mas do mau tesouro do coração, o homem mau tira coisas más. Coisas más. E como que o coração fica limpo, então? Eu trago duas condições para você. Se você quiser anotar aí, como que o coração fica limpo? Primeira condição: se a palavra de Deus estiver constantemente limpando o coração da sujeira que tem lá dentro. A palavra de Deus é limpeza para o nosso coração. Salmo 119, versículo 11, o que diz? Guardo no coração a tua palavra para não... Vamos lá, os jovens sabem muito esse texto, né? Os adultos, os mais velhos também. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como que você vai manter o seu coração limpo? Guardando a palavra no coração, para não pecar contra ele. Salmo 119, versículo 11. Outra condição. Primeira condição, limpando o coração pela palavra. E segunda condição, não colocando mais sujeira lá dentro. Como que você coloca mais sujeira lá dentro? Nós temos duas portas de entrada para entrar sujeira no nosso coração. Essas portas são chamadas olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos. Os nossos corações ficam sujos e mais sujos quando nós estamos olhando coisas sujas. Os nossos corações ficam mais sujos quando nós estamos ouvindo coisas sujas. Quando nós somos receptores de imundícia. E quem fica feliz por olhar uma sujeira, uma imoralidade, sempre vai depender da próxima olhada, para satisfazer, sempre vai depender de assistir de novo, para satisfazer aquela alegria momentânea. Vocês sabem do que eu estou falando. Só que é uma alegria momentânea mesmo, porque depois daquela olhada para satisfazer a imoralidade do coração, vem uma tristeza. Você que é crente sabe disso. Vem uma tristeza. Por que eu fui ver isso? Por que eu fui ouvir isso? Nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, o que nós estamos olhando, com os nossos ouvidos, o que nós estamos ouvindo. Sétima bem-aventurança, estamos caminhando para o final, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não ser pacificador tem a ver com aquele problemão de nós criarmos conflitos, discórdias, sermos bélicos, sermos pessoas que são briguentas, é semelhante àquela questão que nós vimos sobre manso, mas é sempre ter contenda, sempre ter polêmica para satisfazer e para dar alegria.
Isso está relacionado a não ser pacificador. E tem uma palavra que o apóstolo Paulo usa quando ele escreveu para Tito. É uma palavra que é o inverso de ser pacificador. É ser altercador. É ser polêmico. É ser uma pessoa que sempre está querendo mexer nas feridas para levantar questões para a discórdia. Eu vou ler para você. Capítulo 3 de Tito, versículo 1 e versículo 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Aqui altercador é polêmico, mas cordato, pacífico. Olha só o inverso de altercador, de polêmico, é cordato, pacífico, dando prova de toda a cortesia, ou seja, educação para com todos os homens. Queridos, se nós agirmos não como altercadores, não como polêmicos, mas como pacificadores, nós seremos verdadeiramente felizes. E nós seremos identificados como filhos de Deus. Você sendo pacificador, você não sendo altercador, aquela pessoa polêmica, sendo pacificador, as pessoas vão olhar e falar, é filho de Deus. Tal pai, tal filho. É o jeito do pai. Pacificador. Você quer ser pacificador? Quer ser chamado de filho de Deus? Seja pacificador. E você terá uma verdadeira alegria. Porque o polêmico, quando ele levanta uma questão, uma discussão, e só para atrapalhar, só para causar mais problema, só para causar uma confusãozinha, no início, quem sabe, ele satisfaz ali aquele desejo. Mas depois vem aquele sentimento, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Aí vem uma culpa. Nós devemos ser pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a oitava e última bem-aventurança, versículo 10, os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está mostrando o seguinte, nós seremos verdadeiramente felizes quando nós estivermos experimentando essa transformação de vida, e essa transformação de vida realizada pelo Espírito irá incomodar as pessoas. Nós vivemos de forma reta, nós vivemos de forma justa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você será perseguido a partir do momento em que você desejar e viver uma vida justa, uma vida reta. As pessoas vão te perseguir. Jesus está falando, você vai ser bem-aventurado, você vai ser verdadeiramente feliz. Calma, meu irmão, minha irmã, essa é a situação nossa. Seja feliz por isso. As pessoas estão perseguindo você por causa que você está querendo levar a sua vida a sério com Deus? Está tudo certo. Seja feliz. Seja verdadeiramente feliz por causa disso. Perseguido por causa da justiça. O reino dos céus é desse. Versículo 10, nessa oitava bem-aventurança, Jesus termina, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 3 ele inicia, porque deles é o reino dos céus. Então, fechando essas 8 bem-aventuranças, tudo isso que nós vivemos em Cristo Jesus, o reino do céu é nosso. Você é súdito do reino. Louvado seja Deus. E findando as bem-aventuranças, quem sabe os discípulos estavam ali esperando o Senhor falar, agora Jesus vai falar uma maneira que nós vamos ser felizes, as coisas dando certo, e aí nós vamos viver felizes para sempre, forever and ever and ever, amém? Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus encerrou aqui as bem-aventuranças, versículo 11, dizendo o seguinte, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa insultarem e perseguirem vocês. Não é possível, Senhor. Depois de tudo que o Senhor já falou, coisas difíceis que acontecerão, e nós devemos viver para nós sermos felizes, tudo bem, Senhor, mas agora vem essa, para fechar. Bem-aventurado é você quando eu, por causa do Senhor, eu for perseguido, quando eu for injuriado, quando mentirem contra mim, falarem todo mal contra mim, é isso, Senhor? É isso. Não faz sentido, né, para nós parece, mas na boca de Jesus faz sentido. É como se daqui a pouco aqui, eu vou encerrar o culto e eu dissesse para vocês assim, irmãos, tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito perseguidos essa semana.
que o Senhor mande muita tribulação para vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser muito felizes, irmãos, essa semana, porque que o Senhor mande muita perseguição lá no seu serviço, na sua família, lá na sua escola. É isso. Essa é a sua e a minha realidade diante do Senhor. Seremos bem-aventurados, desfrutaremos de uma verdadeira alegria. Quem pode ser feliz e manter-se feliz nessa situação? A resposta é: só quem crê em Jesus Cristo, só quem é de Jesus Cristo, só quem vive por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus diz assim, bem-aventurado, vocês vão ser perseguidos por causa que você é bonito ou porque você torce para tal time. Não, o incômodo que gera a perseguição não é por causa de você, é por causa de Cristo. Leia aí de novo, versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Então, se estão perseguindo você por causa de você, porque você é assim ou assado, não é por causa de você, então. Você vai ser perseguido por causa de Cristo. Se você for perseguido por causa de Cristo, erga as mãos para os céus e diga: Senhor, obrigado. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Então, viva para Cristo. Você vai ser perseguido, louvado seja Deus, mas viva para Cristo, vale a pena. É isso que Jesus está ensinando. A alegria permanecerá. Por quê? Versículo 12. Jesus diz assim, e é uma palavra poderosa de Jesus para os seus discípulos e para você e para mim nesta manhã: alegrem-se e exultem. Parece que a palavra de Jesus está com o poder de Jesus, e só Jesus tem esse poder para falar, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra viva. Então Ele fala para você e para mim nesta manhã: alegrem-se e exultem. Você está sendo perseguido? Alegre, meu irmão, se alegre, exulte, tenha um júbilo no seu coração. Palavra poderosa de Jesus para nós nesta manhã: alegre-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Calma, tudo vai passar. Você vai ser perseguido, e essa perseguição é momentânea. A tribulação é leve. Calma. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E Jesus encerra dizendo assim, meus discípulos, vocês acham que está tudo começando com vocês? Olhe para trás. E a gente olha hoje, né? Nossa, estou sendo perseguido, hein? Olha, eu acho que na igreja não tem na história da igreja que está sendo tão perseguido como eu. Não, a história não está começando com você, não. Muita gente já foi mais perseguida do que você está sendo hoje. Aliás, nós vivemos uma vida bem calma, bem tranquila com relação à perseguição. Vocês sabem o que eu estou falando. Ou já amarraram você para colocar você numa fogueira e você virou carvão? Não? Então erga a mão para o céu, meu irmão, porque você está sendo pouco perseguido. Mártires se entregaram ao Senhor e não abriram mão da fé em Jesus Cristo e disseram: eu morro por Jesus. Foram na casa de Policarpo, um dos pais da igreja, pegaram ele lá na casa dele com 80 e poucos anos, serraram ele, amarraram as mãos dele, e ele foi colocado numa fogueira, Policarpo. E falaram para Policarpo assim: negue Jesus Cristo e tudo isso que você disse até agora. Ele falou: impossível eu negar o meu Senhor. Como eu vou negar aquele que me deu a vida por mim e eu vivi por ele até agora? Matem, me queimem, mas vai ser impossível eu falar contra o meu Senhor. Irmãos, como nós não estamos sendo perseguidos? Por isso Jesus diz: perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Igreja, a igreja vem pelejando há anos, há séculos, há milênios. E você acha que vai parar agora? Não, então vamos continuar, né? Vamos continuar vivendo a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E eu encerro dizendo que verdadeiramente feliz é aquela pessoa, não é que vive dando risada. Às vezes tem gente, tem teologias aí de teologia do riso. Já ouviu falar? Você tem que ficar dando risada. Não, bem-aventurança não tem nada a ver com isso. Bem-aventurança, ser verdadeiramente feliz, é você ser verdadeiramente feliz, mesmo que por temporadas e temporadas, lágrimas têm sido seu alimento. Mas é possível ser verdadeiramente feliz, apesar das horas tristes, apesar das tribulações, apesar das perseguições, apesar da doença. É possível ser verdadeiramente feliz em Cristo.
E eu encerro com a frase de John Bunyan: o ímpio pode até viver sem Jesus, desfrutar de todos os prazeres deste mundo e até ir para a cova feliz. Porém, 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Você tem se privado de muitas coisas hoje? Sim, louvado seja Deus por isso. Você tem se entristecido por muitas coisas? Louvado seja Deus por isso. Mas a alegria que você está nutrindo no Senhor, você vai levar para a glória. E eternamente você vai viver com Ele, feliz e feliz e feliz. E onde não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor, nem morte, lá na glória. Portanto, viva para o Senhor hoje. E a minha pergunta para encerrar é: quem é verdadeiramente feliz? Verdadeiramente feliz é aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém.